Oi, este é mais um Teatrando, Conversas sobre Teatro. Meu nome é André Ferraz e estamos aqui hoje com Paulo Correia, ou também conhecido como Palhaço Ninguém, né? Alguém na escuta ou ninguém na escuta? Ninguém na escuta. Ninguém na escuta. Boa tarde, Tá bom. André. Boa tarde a todos. Valeu, Paulão. Hoje a gente está aqui para falar sobre Palhaçaria de Rua, uma dramaturgia do caos, que por acaso, ou não por acaso, é o título da dissertação de mestrado do Paulo, né, que ele defendeu agora há pouco no mestrado em artes pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é o que ele faz, né, na prática, o trabalho dele como palhaço, não só como palhaço, né, ele vai contar, acho que é bacana você contar um pouquinho, fazer um pouquinho o seu histórico para a gente chegar no palhaço e chegar na palhaçaria de rua. Então começa por aí, né, Paulão? Você apresentando para a galera. Ok, bom, muito obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui com você, com vocês, estar compartilhando, né, principalmente nesse momento. É estranho falar de palhaçaria de rua num momento onde não estamos indo para a rua, né? Mas e é importante. É importante, né? A gente vai aqui fazer eu até comecei a fazer uma série de vídeos justamente, né? Abordando a Olimpíadas da Quarentena, justamente abordando esse momento que a gente está com movimentação restrita. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Paulo, eu sou natural de São Paulo, eu estou no Rio faz 5 anos. Eu iniciei o meu caminho para a palhaçaria. Ele é um tanto estranho, porque a princípio, assim, o meu histórico, pelo menos até a adolescência, início ali da vida adulta, eu não gostava de palhaço, né? Palhaço, para mim, era sinônimo daquilo que a gente conhece normalmente, né? É o Bozo, então, assim, são essas figuras que, infelizmente, acaba chegando mais pra gente, né? A gente acaba não tendo público no geral, né? Não tem tanto conhecimento da imensa variedade de palhaços que existem, né? Então, eu fiquei restrito àquele universo do palhaço mais senso comum que a gente conhece mesmo, né? Então, isso foi mudando. Há 10 anos eu trabalho com circo, né? Isso foi mudando quando eu entrei no circo. Eu era fazia ginástica olímpica, entrei no circo por causa da acrobacia somente, e lá eu comecei a entrando em contato com o universo circense. Foi um universo que me chamou de imediato a atenção. Eu vinha de um meio esportivo, então era um meio super competitivo, e quando você vai no circo, o senso comunitário ele é muito mais amplo, né? Então isso me tocou profundamente, e aí sim eu comecei a ter contato com a palhaçaria, alguns contatos com a palhaçaria, assim, palhaços que faziam um trabalho que me chamava a atenção. Antes de ser palhaço, eu sou formado em História, e já nas minhas aulas de História eu sempre tinha uma preocupação com o social, a própria faculdade de História me chamou a atenção, né, para esse olhar mais crítico em relação à sociedade, e eu vi palhaços fazendo trabalhos maravilhosos, assim, muito voltados, né, para a área social, para trazer através da comicidade uma percepção diferenciada sobre a sociedade, né? Então, chegou um momento que o Palhaço Ninguém ele me trouxe, eu consegui unificar essas duas áreas, né? Então, o que eu aprendi de história, e eu vi ali uma grande forma de dar vazão, né? Através da comicidade, esse olhar, né, mais crítico da sociedade, foi quando me despertou para iniciar um mestrado justamente pesquisando o trabalho desses palhaços, né, de rua, como eles atuam, como eles agem, e principalmente eu investiguei os conflitos deles com as instâncias normativas, né? Uma vez que como é esse ocupar o espaço público com uma comicidade profundamente crítica. Sim, e aí a gente começa propriamente no assunto, né? Que é Sim. tomar o espaço, né? A urbis, tomar o espaço não só urbano, mas nesse caso vamos pensar assim um espaço urbano de circulação de pessoas,
com algo que acontece ali que não necessariamente é feito para aquele lugar, mas que, no caso, né, dos artistas que trabalham com rua, com essa linguagem, de certa forma, é quase que uma invasão, né? Tem muita gente que chama até teatro de invasão, né? Que é algo específico, mas que nesse caso não deixa de ser. Você está ali passando por uma praça, de repente vem um palhaço que invade aquele espaço e toma e ressignifica aquele espaço. Então, você no seu mestrado, você fala um pouco, você traça um pouco esse histórico, né? Dessa tomada desse espaço urbano, dessa relação. Fala um pouquinho para a gente, assim, dá uma pincelada, assim, como é que você desenhou isso no seu mestrado com relação, assim, à questão histórica e como se dava essa tomada do espaço urbano pelos artistas. Sim. O palhaço de rua, esse cômico, né, popular, vale relembrar, né, que o palhaço ele ficou muito conhecido, né, até o nome palhaço, né, tem uma origem, né, aí circense, né, exatamente palhaço, mas essa figura cômica ela existe desde a antiguidade, né, então como eu quis falar sobre esse palhaço, esse ser, né, que ele ocupa e ressignifica esse espaço, foi uma tarefa complicada, é uma história ainda em alguns aspectos, algumas lacunas ainda a ser preenchida pela historiografia, como o próprio Peter Burke cita quando ele faz análise ali de alguns artistas ali na Idade Moderna, Renascimento, porque é uma arte profundamente amparada na oralidade, né? Então, assim, você tem muitos artistas hoje, então a gente consegue recuperar algumas peças teatrais gregas, né? É possível, né? A gente tem o histórico. Registro. Agora, tem o registro. Agora, e o palhaço, exato, e o cômico que ia animar uma festa e soltava uma piada ácida, né? Então, eu começo falando ali da Grécia, eu falo muito da importância que as artes representavam ali naquela democracia, né, que se estabeleceu ali no mundo grego, e eu começo a falar de alguns indícios de como são esses cômicos, né? Então, havia os 60, né? Os 60 foi uma escola de cômicos na Grécia, deles sobrou fragmentos de piadas deles, né? Mas sabe-se que foi uma escola muito crítica, e eles é interessante notar que o auge da comicidade na Grécia também o auge da sua democracia, e o declínio dos cômicos na Grécia é também o declínio da democracia e a instauração da tirania. Então, não por acaso, né? A tirania não por acaso. Calar, né, as vozes, e as vozes dos cômicos não à toa são as primeiras a serem caladas também, né? Porque Sim. Quem tinha o direito a falar, né, a criticar os reis, na verdade, os tiranos, a primeira coisa que faz é tirar esse direito. Sim, e também chama a atenção que no regime democrático, talvez a gente vai, quando eu começar a falar aqui dos bufões, né, é interessante que o regime democrático, o líder, né, o político da ocasião, ele tem na sua imagem pública um grande valor. É um valor. Então, a comicidade, ela tem uma espécie, eu gosto de citar, ela é uma espécie de arma, né? E foi utilizada ao longo do tempo para o bem e para o mal, né? Então, hoje a gente está vendo muito isso. Exato, né? Exato. Então, como esse líder ele tem nessa autoimagem, né, um valor, então a comicidade ela consegue impregnar, né, uma mancha na reputação de alguém, né? Então a comicidade ela tem esse poder, por isso ela é tão perseguida, né? Justamente em projetos, né, autoritários, né? Bom, posteriormente isso, eu passo ali o meu olhar para a Idade Média. A Idade Média é interessante que, se por um lado havia uma
a nossa percepção usual, né, de Idade das Trevas, a essa concepção ainda, né, vigente. Por outro, era o auge do carnaval. O que os cômicos faziam no carnaval da Idade Média chocaria a sociedade hoje, né? Então, assim, haviam missas, eu cito especialmente um grupo de cômicos que eram clérigos, né? Que sabiam escrever, não era qualquer um. Então, os goliardos, né? Então, Sim, então, e os goliardos é interessante o histórico deles, porque a Idade Média foi bastante permissiva em relação aos cômicos, né? Por mais contraditório que isso possa... tem entre as aspas, leis, você vai chegar nas tem as leis, você leis. fala Vou disso chegar nas também. leis. Tem as leis que não é tão permissivo assim. Não é tão permissivo, mas no período do carnaval, até no período do carnaval, né, é justamente um momento, uma janela de oportunidade, né, desse mundo tão restritivo, né, onde essa janela de oportunidade era aproveitada pelos cômicos. Certamente, ela era bem restrita, né, mas o carnaval era essa janela de oportunidade. Porém, mesmo essa janela de oportunidade, eu estava falando dos goliardos, eles, dentre todos os cômicos, vai ter leis, eles vão ser perseguidos e vão ser extintos ali no século XII, né? E me chamou a atenção, olha, se havia tanta comicidade, tantas piadas, o que fez eles serem perseguidos e, né, em detrimento de outros cômicos, como os Charivari, que faziam e aconteciam, pegava pessoas dentro da casa e acontecia, né? Então, por que os goliardos, né? Essa era a minha, ao contrário de todos os outros cômicos, né? Justamente a liberdade de fala que eles tinham, e aonde eles professavam as coisas que eles falavam, que se o espaço público ali na Idade Média vai ser extremamente restrito, o local de decisão política vai se restringir ao clérigo, né, a estrutura do clero e dos monarcas, o espaço público ali vai ser as tavernas. Eles vão ocupar as tavernas com algumas canções que vão criticar essa sociedade, o judiciário da época, e nisso, quando eles ocupam esse espaço, eles passam a ser bem perseguidos, né? Então, notamos aí, eu passo a notar que ali na Idade Média, algo recorrente na história, nessa relação conflituosa sempre do cômico com as instâncias normativas, né? Aí ali, quando nós observamos já o período do Renascimento, começa a ter o distanciamento, né, cultural. Ali há um rompimento, né? Alguns historiadores identificam o período ali do século XV e XVI, momento onde a cultura popular e a cultura das elites passa a se distanciar. Esse distanciamento, ele é uma produção histórica também, né? Não é natural, né? E esse distanciamento cultural, esse distanciamento, aliás, da cultura popular e aquilo que seria, né, aquilo que as elites, né, chamam assim, da cultura elevada, estranhamente repetida, infelizmente, né, nos tempos modernos, nas palavras de alguns aí, quando a cultura é uma só. Mas essas práticas, né, vão se definir o que é prática, o que é o acesso cultural para a elite, o que é acesso cultural para o popular. A gente vê uma comicidade bastante agressiva com essa elite, né? E essa comicidade justamente como uma resposta, né, a esse distanciamento, né? E é bem interessante. E é claro, sempre assim, algo recorrente nesse período histórico. Depois deixo disponível para as pessoas lerem, porque ele é bem recorrente, esse conflito entre os cômicos e as instâncias normativas, né? Justamente porque o cômico, ele consegue transmitir uma sensação popular, ele se ampara na cultura popular, então aquilo que ele professa é muito compreensível para as pessoas, né? Então esse é o valor. Ali, quando se estuda o século XVIII, e as elites observam isso. Eles falam que se tivessem se eles conseguissem manipular as canções populares, né, seria uma forma de se controlar a população. E os cômicos, eles conseguiam usar a cultura popular como para dar resposta àquilo que as elites faziam com a população. Paulão, e a gente falou, né,
de antiguidade, chegamos aí na Idade Média, obviamente, se a gente for seguir todo o percurso, tem o período do Renascimento, Comédia dell'arte, tem várias outras coisas, mas uma coisa que me chamou muito no seu trabalho é o trabalho em si da construção teórica que o Chaco, de certa forma, faz, mas você recupera a partir do Chaco e dá uma cara, digamos assim, bem interessante ao que ele vai chamar de manual, né? Tipo, manual é o como se fazer, e, na verdade, uma forma só de fazer, né? E aí você vai trinchar um pouquinho essas várias possibilidades do palhaço chegar na rua e de como se constrói essa chegada na rua. E fala um pouquinho sobre isso também, não enquanto dica, porque, na verdade, cada palhaço vai descobrir um pouquinho, né? De acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua forma de ser palhaço também, como chegar, como relacionar com o público. Tem palhaços que são até um pouco agressivos, e isso funciona, só que com outros palhaços não funcionaria. Então, assim, fala um pouquinho desse chegar na rua, de como abraçar esse público que não está ali para ver necessariamente, mas que acaba vendo também, né, esse espetáculo, e como se relacionar com essa questão do espaço público mesmo. Sim. Urbe. O Tchakovati foi um grande mestre, né, da palhaçaria, assim. Eu fiz oficina com ele, contribuiu demais, né, para minha a ação, e o manual e guia dele do palhaço de rua certamente é leitura obrigatória, né, para quem vai para a rua, né, ocupar esse espaço público ali. E bacana que o manual dele é um apanhado dessa cultura oral da comicidade que não havia sido compilada. Ele chegou e compilou ali, né? No livro mesmo ele fala, por exemplo, a passagem do chapéu. Ele fala de como alguns faquires, como alguns cômicos na Europa há muito tempo faziam. Ele repaginou, ele teve acesso a essa. Então, ali na obra dele a gente vê como a oralidade contribuiu, né, para esses ensinamentos. Bom, esse chegar, né, o Tchakovati tem uma abordagem fantástica, né, porque ele trabalha desde o chegar, né, você nunca chegou naquela praça, como é que você chega e começa a ver o seu espetáculo, né? O Tchakovati, ele apresenta nesse manual, ele apresenta uma proposta de um show, né, cômico. Ele tem desde as etapas de você chegar na praça até você encerrar, como você passar o chapéu. Então ele dá dicas ali preciosas, né? A chegada, ele fala, primeiro me lembra muito a abordagem dele do palhaço americano, esqueci o nome dele agora. Mas eu vou deixar no. Você vai lembrar. Vou deixar no. Escrevo lá. Vou lembrar. Porque justamente quando ele fala, seja interessado e não interessante. Então você está indo para fazer um trabalho em praça pública. Esteja interessado naquilo, né? Exatamente. Esteja interessado. Então você vai começar esse show como? Fazendo o que você tem que fazer. Você tem que montar o som? Você vai montar o som. Primeira coisa que você chega, assim. Aí você vai montar o som, como por acaso, sem querer, faz um barulho. Deu um problema. É um palhaço montando o som, né? Exato. Então, e você está interessado em fazer. Você não olha para as pessoas. Você vai se tornar interessante para aquelas pessoas ao chegar na praça pública. Esse é o primeiro passo, né? E a partir disso ele vai desenvolvendo ali as pessoas que etapas. Estão passando saber que aquilo é um espetáculo, né? Vai acontecer um evento ali, né? Você delimita o espaço. Você chega, você delimita o espaço. Pode ser um cone, pode ser um fio, aquilo que a sua imaginação criar, e você ester interessado e acreditar, né, na sua proposta, aquilo vai se materializar e as pessoas vão parar. Um amigo uma vez de circo, um grande mestre meu de circo, ele me falou aqui, estou em São Paulo agora, né? Ele falou, em São Paulo tem a Praça da Sé. Falou, se você quer ser um artista de rua,
vai para a Praça da Sé e faz o que os caras fazem lá. No Rio tem outros espaços, né? E você vê que às vezes pessoas assim, vê a cômica, como uma pessoa consegue parar alguém que tem 1 hora de almoço, ela sai do trabalho dele e conseguir parar essa pessoa no horário de almoço. Numa cidade como São Paulo, que as pessoas não param. Você vai na Praça da Sé e às vezes tem aqueles caras que seja com qualquer coisa. Eles sobem no banco, às vezes não tem Vendendo coisas, né? Às vezes vendendo coisa, ele pozinho. para 50, 100 pessoas no entorno ali. E às vezes é para fazer um truque só, né? Às vezes é isso. Então, o Chacobat, ele apresenta um método ali que pode ser, claro, né, lido, como você falou, por cada palhaço, né? Mas esse chegar na praça pública, como você transformar aquilo que eu chamo na minha dissertação, né? Esse não lugar que é feito para as pessoas não ocuparem esse espaço, né? Para elas não pararem, é um local de transitoriedade, as pessoas, né? Os andantes, os passantes ali. Como você transformar aquele não lugar em um lugar, né? Como você recuperar, né? Ou ressignificar do espaço. Né? É um tema interessante, né? Que você aborda essa questão do não lugar enquanto um lugar que na verdade, é fisicamente um lugar, mas é um não lugar teórico porque é um lugar só de passagem onde você não, como se você não existisse ali, você só passasse por ali. E ali passa a ser um lugar, a partir do momento que você está montando, né? Criando, né, uma estrutura ali de um espetáculo, de um show. Sim, porque a modernidade, né, o sistema econômico, ele é reprodutor desses não lugares, né, esses espaços que eles que definem um não lugar, né, seria ele, alguns aspectos, a sua transitoriedade, e ele é acessível, justamente, ele é acessível através de alguma espaço, alguma troca comercial, né, caracteriza o não lugar. Agora, o espaço público, cada vez mais, ele vai ser muito tomado por esse não lugar, né? Acho que fica extremamente evidente na pandemia, né? Como os espaços, a nossa sociedade, ela foi pautada pelo discurso econômico, né? Então, fecha as lojas, né? Perde o significado até daquele espaço, né? Então, ressignificar e até a praça pública, né? A praça pública que na sua história foi um palco de tantas lutas, né? De palco de encontro, né? Mesmo entre as pessoas, recuperar ressignificar essa praça pública, recuperar o direito ao encontro, né? Judith Butler, ela cita algo interessante que o direito ao encontro, ele precede o direito à fala. Porque para você ter o direito à fala, você precisa que aquelas pessoas estejam reunidas, né? Então, a palhaçaria de rua, ela recupera esse direito, em primeiro lugar, o direito ao encontro, né? E é através do que o palhaço vai professar ali, né? Ali que a mágica acontece, né? Como você estabelecer vínculos, né? Na minha dissertação eu falo, né? Como você criar vínculos, né? Através do riso. O riso ele é vinculante, né? Entre as pessoas, né? Então, o riso, ele tem essa capacidade, né? Essa característica bem peculiar, né? De você tem uma espécie de assembleia, você faz a assembleia cômica ali, né? E quem está rindo ali com você, né? Eles estão ali participando dessa assembleia, né? Se estabelece vínculos pelo riso naqueles meia hora, naqueles 40 minutos que você ocupa o espaço público e apresenta seu show. É interessante como ele cria vínculos e ele desveste certas máscaras, né, sociais e tudo. Ele essa coisa do alvo, né, do alvo cômico, né, por exemplo, como você consegue tirar essas cascas, principalmente quando a gente está falando de situações de um Estado dominante, né, de governos, enfim. Né? E a gente tem um aí que, pelo amor de Deus, né? Coragem. Mas é como você, ao mesmo tempo que cria vínculos e desconstrói um olhar, né? Para as coisas, para a política, para o social, para a vida, né? Sem querer cair num lugar comum, né? Mas eu estou ouvindo tanta gente falando, lembrando que, gente, como nesse período de pandemia,
os artistas estão sendo mais massacrados e estão sendo os mais consumidos, né? Tipo, é muito louco isso, porque a gente pensa assim, como você falou, né? A gente está falando de ocupar o espaço público num período de pandemia, onde a gente não pode acessar o espaço público. A gente lembrar e reconstruir esses vínculos e reconstruir esses novos olhares através do nosso cotidiano também. Sim. Porque, assim, no final das contas, as coisas que a gente acaba... infelizmente, a palavra consumir é horrível, né? Porque a gente consome o que é consumido é... Sim. Na verdade, a arte ela não chega a ser consumida nesse sentido. Chega a ser quase que você engole, mas aquilo te traz uma outra energia, aquilo te traz uma outra coisa. E, bom, fica a pergunta, como acessar esses outros espaços e como a gente não baixar a guarda e não achar que a gente já foi, não. Para a gente estar aqui, cara, sabe? Sim. Essa pandemia, esse período que a gente está recluso, muitas das coisas que as pessoas acham que não sobrevivem, as pessoas podem deixar de acessar vários espaços que a gente, por exemplo, você pode cozinhar, claro, com as condições, né, ideais que todo mundo deveria ter acesso, deveria. Né? Mas você pode fazer. Todo mundo deveria estar em casa, mas deveria ter acesso em casa. A possibilidade de estar em casa, ter seu próprio alimento, né? Enfim, o básico que a gente nem deveria estar discutindo isso, assim, né? Mas, infelizmente, como a gente vive um regime autoritário e não tem outro nome para isso, as pessoas elas estão passando necessidade dentro de casa. Mas a função do Estado, nós nos organizamos coletivamente justamente para ter os benefícios, as benesses de se viver em um regime coletivo, né? Então, o fundamento de existir a sociedade hoje é para justamente você ter as benesses do coletivo. Pela primeira vez na história, nós vivemos em um regime estamos vivendo escassez em um mundo onde não há escassez. Então, a escassez ela é artificial, né? Então, mas assim, retomando como ocupar esse espaço, né? Como o artista vai ocupar esse espaço. Eu vi esse artista, né? Ali ele está, claro, mesmo com máscara, né, nesse período específico, ele está se sujeitando, mas eu estou vendo outras pessoas que estão ocupando as sacadas, né, do apartamento, né, tem pessoas, eu vi um artista que ele estava tocando campainha das pessoas, né, aqui no bairro, e ele estava se apresentando na rua com as pessoas em casa, e ele no meio da rua. Então, assim, há sempre uma brecha. Nós, artistas, a gente sempre vai achar uma brecha, né? Porque somos muito criativos. Modéstia à parte. Mas assim, nesse momento, assim, apresenta muito... E ainda mais que nós, artistas, a gente está com uma falta de representação política enorme. Nossa. Né? Então, cabe a nós buscarmos formas, né, de gerir. Meu irmão é do circo também, então o coletivo de circo aqui se organizou para dar cestas básicas para os artistas, assim. Então, infelizmente, assim, a gente está, como não temos um governo, não temos, né, um Estado, nesse momento, ele é ausente. Então, infelizmente, nesse momento, a gente tem que se amparar muito no coletivo. Né? Assim, é a força do coletivo que vai fazer a gente atravessar essa fase, né? E que seja uma grande lição, né? Para que esse poder do coletivo não se perca, né? Esses vínculos, assim, depois quando se voltar à normalidade, né? Pensando que a gente já vivia era muito doente o que a gente vivia, né? Então a pandemia o que é a normalidade, né? O que é a norma? Exato, então só ressaltou a doença, né? A doença ressaltou a doença, né? Que a gente estava vivendo. Então, acho que ocupar o espaço público sempre foi um desafio, agora é ainda mais, né? O espaço público, ele também, hoje, o virtual, né? Como você disse, o virtual ele é o mais óbvio, mas mesmo sendo o mais óbvio, ele é pouco ocupado.
ainda com... Tem que ser sabiamente acessado também. Tem que ser, exato. As pessoas precisam agora, até a curadoria, ela é interessante, né? Porque agora cada um é o seu próprio curador, né? Assim, quando a pessoa está na internet. Então, é um desafio como você ocupar esse espaço e fazer com que a sua mensagem chegue a essas pessoas. E eu só vejo isso através desses coletivos, né? Você, hoje, o palhaço, ele chegar numa praça de rua e fazer, né, fazer o seu show, bacana, as pessoas estão indo ali. Agora, no território virtual, essa dinâmica é totalmente diferente, né? Quando você depende de uns views, e eu acho que, eu penso que essa acessibilidade você só vai conseguir realmente participando de um coletivo, de um grupo muito maior, assim, onde você possa, até esse canal, né, que a gente tem aqui, quem assiste, a gente poder compartilhar, né, que os próprios artistas façam essa rede também para fazer essa informação chegar a um número cada vez maior de pessoas. Sim. Paulão, muito obrigado. Para finalizar, eu peço para você deixar 2 dicas, pode ser duas não, mais, dicas de livro, de texto, de vídeos, né? Sim. Bom, falando, na minha dissertação, a gente acabou não dando tempo de falar, a questão a comicidade tem um poder de profanação muito grande, né? Então, e a profanação é interessante que é você fazer ruir os mitos, né? Então, eu acho que a comicidade ela tem isso. Então, eu sugiro um vídeo do artista que eu até cito ele, eu gosto muito dele, o Sacha Cohen, que ele tem Sacha Baron Cohen, ele tem uma sketch maravilhosa de uma série de programas, né, Who's America, onde ele interpreta um capitão do exército de Israel e ele chama um político norte-americano para uma aula de defesa contra o terrorismo. Eu não vou dar maiores detalhes, mas eu vou dar um pequeno spoiler só aqui, que a piada dele foi tão boa, a mira dele foi tão certeira que esse congressista caiu. Então, eu acho que caiu, né? Ele teve que sair, né? Exato. Então, isso não aí o poder da piada, né? Eu coloco ele como uma piada efetiva, né? Ele conseguiu fazer um cara notoriamente racista deixar um cargo público, né? Então, eu acho que assim foi bem feliz. Deixo essa dica de vídeo e 2 livros. O Manual e Guia de Palhaçaria da Rua do Tchacobate. Tá? Eu acho fantástico quem tiver também aproveitando esse poder de coletivo. Quem não conhece o Tchacobate também acho que é uma boa seguir também, aproveitando a gente espalhar, né, o trabalho dos artistas. Colocar o site dele, né? Isso. E também o Arte Aumentador, né, do Philippe Goulier, que é um excelente trabalho lá que vai oferecer dicas preciosas para quem já é palhaço, quem já atua, para quem não atua também, ele aborda a palhaçaria de uma forma muito interessante, uma conversa interna. O livro é fantástico porque é uma conversa dele com ele mesmo, né? Então, é muito interessante. Ele se divide ali entre 2 pessoas, né? Ele é o entrevistador e ao mesmo tempo é o entrevistado. Então, é uma obra muito fantástica, com uma edição incrível da editora Sesc aqui de São Paulo. Então, tá show de bola essas 2 obras. Eu acho que para esse período de quarentena aí, que seja obras inspiradoras aí para todo mundo. Para quem não sabe, além desse espaço aqui, que é o canal da internet, eu cuido de um drive pela arte, né, que é onde eu sou orientador das oficinas cênicas, e o Paulo, ele dá a oficina de palhaçaria de rua, inclusive, né, que não aconteceu agora por conta, obviamente, da quarentena, mas quando retornarmos, vamos retornar aí com a oficina de palhaçaria de rua, dramaturgia do caos com Paulo Corrêa, e dizer que a gente tem esse drive. Eu vou botar até o link aqui também, para vocês acompanharem também, quem não for da Coarte, mas puder acompanhar também as dicas que a gente dá lá. E lá a gente vai colocar, acho que a introdução da sua dissertação, colocar trechos de algumas coisas, né? Talvez o Arte Aumentador, a gente vai ver
direitinho. Mas vou botar as dicas aqui embaixo e vai dar tudo certo. Paulão, muito obrigado. Assim, Tudo. obrigado você, obrigado aí. Também sigam aí, compartilhem aí esse vídeo, tá? Que a gente consiga espalhar essa informação. Parabéns pelo trabalho, André. Muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. E acompanha a gente aqui em algum lugar da tela, vai aparecer aqui aqui, ali, aqui, eu acho que é aqui. Aí, dos outros, das entrevistas passadas, aqui é o inscreva-se, eu acho. Então, inscreva no canal, toca o sininho, faz aquele tudo que eu não gosto, mas faça, por favor. Isso. E beijão, Paulão, valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima é segunda-feira. Agora a gente está postando na quinta, segunda-feira também de novo. 2 postagens. É isso aí. Mano, valeu. Valeu, tchau, tchau.